Eu gastava quase 2 horas aí de transporte público e para mim estava muito desgastante trabalhar, estudar e fazer todo esse rolê. E eu falei, eu vou procurar outras oportunidades, né? Porque eu precisava pagar minha faculdade. Aí minha mãe falou, estão contratando recepcionista aqui no Palmeiras, o que que você acha de vir? Eu falei, acho que uma boa. E aí consegui, fiz o processo seletivo e passei. Minha mãe começou na lavanderia em 1996. Então, assim, minha mãe foi subindo de cargo aos poucos, né? Então, o Palmeiras sempre teve muito presente. Eu nunca fui muito deslumbrada com jogador, com futebol, porque foi algo que sempre esteve muito presente dentro da minha casa. A minha mãe lavava a roupa, né, dos jogadores e tal, e ela começou de baixo mesmo. E aí foi, né, foi subindo. Para quem não sabe, o Palmeiras ele é dividido em várias camadas, assim, várias vertentes. Tem o clube social, tem a Academia 1, Academia 2, que é onde eu trabalho, tem o clube de campo. Então, o Palmeiras é gigantesco. E onde eu trabalhei foi no clube social, como se fosse um Pinheiros ou um Líbano, enfim. É onde tem as piscinas, tem os associados e tal, enfim, tem os esportes, mas são todos esportes não profissionais. Então é natação, como se fosse uma academia gigantesca. É basicamente isso. Enfim, em 2016 eu entrei como recepcionista e fui, né, galgando ali, fui trabalhando, passei e tal, tive que trancar a faculdade porque eu recebi uma proposta para ser secretária do presidente da época, que era o Maurício Gagliotti. Então era vários plot twists assim, minha vida, nunca foi uma constante. E aí fiquei como secretária do Maurício durante 5 anos, e esses 5 anos eu precisei trancar um ano a minha faculdade, porque eu precisava me dedicar, e até então que eu seguiria por aquela nova profissão. E durante esse ano eu amadureci, eu entendi que eu queria algo mais, e que eu não teria muito para onde ir sendo secretária ali, porque eu queria mais, eu queria ajudar as pessoas, e eu sentia que minha vida ia ficar muito parada, e eu falei, bom, vou finalizar minha faculdade, e finalizei, eu falei, já que estou aqui, eu vou fazer uma pós-graduação em esporte. Porque eu comecei a ter afeição, assim, já treinava, já. O esporte sempre foi muito presente, eu sempre fiz esporte desde criança, mas nunca me profissionalizei, nunca competi, nunca fui atleta. E eu falei, já que tô aqui, né, vamos fazer do limão uma limonada. E fiz a nutrição esportiva, fiz a pós-graduação, e logo quando eu me formei, eu encontrei com o divo do futebol brasileiro, para quem não sabe, que é o João Paulo Sampaio, meu chefe. O João Paulo, se vocês não conhecem, ele é uma personalidade incrível dentro do futebol. Ele simplesmente revolucionou o futebol de base no Brasil e principalmente a base do Palmeiras. O João Paulo chega em 2015 no Palmeiras e faz da base do Palmeiras uma potência. E eu tenho um orgulho de dizer que eu trabalho com esse cara porque ele é um gênio. E, enfim, conversando com ele ali nos bastidores, falei, ó, queria uma oportunidade, queria trabalhar aí com vocês. Eu já atendia, já tinha um ano que eu tinha me formado, eu estava finalizando a pós, falei, eu tenho experiência com atletas, eu comecei a atender bailarina, galera que fazia curso para se tornar árbitro, então fui entender um pouco desse mundo, pegava o pessoal ali do Palmeiras mesmo, os funcionários, fazia um precinho legal e comecei só para pegar a experiência. Aí ele falou: Olha, no momento não tenho nada, já tenho uma nutricionista na base. E se aparecer alguma coisa, eu te falo. Eu falei: Não, tudo bem. Se aparecer alguma coisa em São Paulo, eu gostaria muito, porque hoje eu não tenho disponibilidade para ir para outro estado. Enfim, assim foi. Essa conversa foi em dezembro, e em fevereiro, algumas coisas aconteceram na base, e a nutricionista acabou saindo e acabou surgindo a vaga. E aí era um nome, né? Eu já tinha falado com todo mundo. Falei com o presidente, com o vice-presidente. Eu falei: Ó, eu quero uma oportunidade. Isso é uma coisa que eu falo muito para vocês. Peçam, vão atrás, batam na porta, se exponha mesmo, porque nós mulheres, a gente já tem que remar muito, ao contrário, né? A gente já tem toda essa questão de não ser valorizada, de ter que se virar mais, de ter que se reforçar o tempo todo. Então eu falei, bom, já que é assim, eu vou pedir para todo mundo, porque senão ninguém vai me escutar. E, gente, eu não tive nenhum tipo de privilégio, eu não tive nenhum tipo de nada. Até tô me justificando, né? Porque quando eu falo isso, as pessoas acham que, ela já tava no Palmeiras, então foi fácil. Tudo isso foi porque eu trabalhei muito, porque se eu fosse uma pessoa encostada e ficasse ali me contentando com o que eu tinha, jamais teria conseguido. E aí não tem nada a ver com meritocracia, porque eu não acredito nisso. Acho que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, cada um tem uma realidade, mas eu fiz daquela
Pequena oportunidade, uma oportunidade gigantesca. E aí chego na base, em 2022 eles tinham acabado de ganhar a Copinha, que era um título inédito até então. E assim, foram 2 anos, meus 2 primeiros anos, 22 e 23, eu conquistei muita coisa. E foi muito louco, porque eu não estava entendendo tudo que estava acontecendo. Primeiro porque eu cheguei num ambiente completamente novo, e aí eu fui conversar com a nutricionista do profissional, que todo mundo acho que, se vocês não conhecem, chama Mirtes. A Mirtz é gênia também do futebol. A Mirtz é minha referência no futebol. Ela é incrível, não só a minha, mas de todo mundo. Todo mundo idolatra essa mulher porque ela tem um conhecimento surreal, assim. Ela, a Mirtz foi atleta de basquete, jogou com a Hortência, enfim. Tem toda uma relevância, né? Posta estudos científicos direto, publica, enfim. Ela é incrível. E aí, numa conversa com ela, ela entendeu que eu não estava pronta para assumir. E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu me sinto pronta. Ela falou, engraçado, porque eu sinto que mesmo hoje, eu ainda, depois de 30 anos de profissão, eu não estou pronta. Eu falei assim, pois eu me sinto pronta, porque eu sinto que eu busquei muito por essa oportunidade. E, enfim, depois a gente, né, conversou mais sobre isso, e eu super entendo ela. Pensa você tá há 30 anos numa profissão e você tá super bem estabelecida. é, E aí vem uma pessoa do nada que precisa, que vai ficar, né, que vai ficar responsável por mandar aqueles atletas de base. O Palmeiras já fazia uso dos atletas da base no seu elenco profissional. Isso desde 2018, 2017, por aí. Com a entrada do Luxemburgo, ele começou a puxar mais atletas de base. Então, esses atletas não poderiam chegar de qualquer jeito, né? Não poderiam chegar sem saber absolutamente nada. Então, hoje eu entendo muito a preocupação dela. Pois bem, passaram-se aí um ano, eu ganhei a Copinha em 2023, eu não, né? Os meninos, pois são eles que correm. Foi um desafio gigantesco. Logo em 2023, a gente ganha a Copinha em janeiro, e em junho a gente vai disputar a primeira Libertadores do Sub-20 do Palmeiras. E era a nossa estreia na competição, o Palmeiras nunca tinha disputado. E eu fui para o Chile. E assim, tinha que falar espanhol, eu tinha que entrar na cozinha, não podia levar nada daqui do Brasil, eu não podia levar feijão, não podia levar nada de grão. No Chile, para quem não sabe, tem muitas restrições, não só no Chile, mas a maioria dos países aqui da América do Sul, a gente não pode transportar tantas coisas, né? E para mim, assim, foi uma aventura muito louca. Foram 15 dias insanos da minha vida, assim como a copinha. A copinha, para vocês terem noção, eu não dormia. Eu ficava numa ansiedade porque a gente não ficou em São Paulo. E para quem não sabe, a federação que faz todo esse contato com os hotéis, né, na Copinha. Então você não sabe muito o que esperar. E não tem muito assim se o hotel é bom ou se é ruim. Dependendo, você vai ficar nesse hotel, entendeu? Então, o hotel, para vocês terem noção, a gente teve escorpião uma vez na mesa. Eu que vi o escorpião na mesa, eu comecei a gritar desesperada. Eu, gente, corre! E o hotel não tinha estrutura para receber a gente. O hotel recebeu 2 times. E a cozinha era numa parte, tipo, muito lá em cima e a comida descia de carro. Eram umas condições que você não tem muito o que reclamar, assim, você tem que resolver. E eu sou muito do que resolve. Eu não vou ficar, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, é tipo assim, tem que carregar, a gente vai carregar. Tem que fazer, a gente vai fazer. Então foi nessa pegada. Eu aprendi muito na Copinha. Foram 25 dias insanos, insanos. Ninguém fala isso pra vocês. E a Copinha é o nosso evento do ano, né? O evento que a gente mais espera, a competição que a gente mais espera e a competição que a gente mais quer ganhar. Justamente porque é onde o clube consegue dar mais visibilidade para os seus atletas, consegue fazer boas negociações e vice-versa também. Consegue olhar mais atletas e trazer e captar ainda mais. Então, a gente ficou 17 dias numa cidade chamada São José do Rio Preto. Se tem alguém de lá, levanta a mão. E era um hotel, assim, meio que beira de estrada. O hotel estava desativado, ativou só para receber a gente. Então, vocês aí já imaginam o caos. Eu tinha um quartinho que eu fazia as coisas lá e ia desenrolando. E aí passa a gente para o Chile em junho desse mesmo ano. E eu tendo que falar espanhol, tendo que fazer cardápio, alterar o cardápio conforme a programação. Eu levei muita coisa. Eu levei farofa, eu levei paçoca, eu levei o chás, eu consegui levar daqui. Eu levei, que mais? Tapioca, levei cuscuz e fui atrás de feijão, porque os meninos precisam ter arroz e feijão, eles não sobrevivem sem isso. E aí eu entrei na cozinha, ensinei o pessoal a fazer tapioca, ensinei o pessoal a fazer cuscuz do meu jeito lá, naquele portunhol que só nós brasileiros sabemos falar.
E falei, gente, vamos, dale, vamos resolver esse problema aí e vamos fazer esses meninos comerem. E foram 15 dias, assim, incríveis. Os meninos também experimentaram um pouco da comida local. A gente, né, quis proporcionar isso para eles. Mas quando se trata de uma competição muito, assim, extrema e competitiva e que o clube quer muito, a gente não dá para o menino só explorar aquela cultura. Diferente agora, nosso sub-11 vai para o Japão. Isso é muito legal, as viagens que o Palmeiras proporciona para os meninos. E já dando um adendo, não viajo mais porque uma decisão do clube e assim, não tem como uma pessoa só, enfim. Mas essas duas experiências foram experiências que foram essenciais para minha carreira e me mudaram muito. Os meninos atualmente agora estão em Quito, no Equador, competindo de novo a Libertadores. A gente classificou com um jogo de antecedência, classificamos ontem. E eu tô muito contente porque eu montei todo o cardápio, eu fiz toda a estrutura com o pessoal do hotel por celular, por WhatsApp, videochamada, conheci todo mundo e expliquei exatamente como eu queria. A Comebol, o bom dela é que ela tem muito mais estrutura para receber os clubes. Então, assim, padrão FIFA é excelente. Os meninos ficaram no hotel chamado Sheraton, tem esse hotel no Rio de Janeiro, é um hotel chiquérrimo e tal. E tá dando super certo. Todo mundo, eu mando mensagem para eles, e aí, como vocês estão? Estão curtindo? Não, a gente tá amando, a gente tá achando o máximo. E isso é demais, assim. Tô muito contente com a adesão deles lá. Então, mesmo de longe, a gente faz acontecer. Aí, voltando pro assunto do Japão, né? Os meninos sub-11 vão pro Japão agora e eu não mando cardápio. Aí, o intuito é exatamente esse: que os meninos vivam essa oportunidade, essa cultura. Porque, assim, quando na vida você, com 11 anos, vai pro Japão, né? Acho que eles ficam 4, 5 dias no máximo. Então, a gente gosta muito que eles explorem essa cultura. E tem viagem, gente, para todo lugar do mundo. Holanda, Alemanha, Japão, Estados Unidos tem várias, Argentina, México, Equador, enfim. E por aí a gente vai. Deixa eu ver onde vocês colocaram as perguntas. Joyce, vou precisar de um help seu para eu ver as perguntinhas. Kate, a gente sempre faz a live no YouTube e eu trouxe para cá para o Meet, tanto para ficar um espaço só de mulheres, né? Para a gente ter um Uhum. espaço controlado, tanto para a gente ficar mais perto uma da outra, mais íntima, poder abrir câmera, poder falar. A Mary levantou a mão para perguntar, né? Mary, tá aí? Perguntem. A gente pode, se ela tiver aí, ela levantou a mão, a gente pode passar a palavra para ela fazer a pergunta. Liguem as câmeras para a gente ver vocês, conhecer vocês. Sintam-se à vontade. Estamos só entre nós, mulheres. Eu tô aqui falando igual uma doida. Eu acho que a Mary não tá aí. Alguém mais tem alguma pergunta para Kate? Ah, achei. Tum. A Giovana levantou a mão. Oi, deixa eu ligar Boa aqui. noite. Não sei se ele viu. Oi, Oi, Giovana. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, eu sou recém-formada, né? E tô tentando aí entrar nesse meio do futebol, mas eu, assim, não sei por onde ir, porque eu sou do Rio de Janeiro. Não sei mais ou menos por onde ir, porque acredito que um caminho mais fácil talvez seja pelos clubes menores, mas é, assim, é anunciado algumas vagas, tudo mais, no LinkedIn até, mas eu tô, assim, tentando conhecer essas pessoas do clube, e, assim, você dá alguma dica, alguma sugestão, que realmente é por indicação, né? Eu não tenho o que fazer. O que eu mais fico puta com os clubes é que, assim, eles lançam as propostas de trabalho e eu acho que você vai concordar comigo. Aí pede lá experiência. E, pô, a gente acabou de se formar, como que a gente vai ter experiência? Pois é.
dá espaço pra gente conseguir ter experiência. E eu sou muito grata ao Palmeiras justamente por isso, porque eu tinha acabado de me formar, eu tinha um ano só. Então eu tava muito perdida. Eu comecei a me entender no futebol, tem uns 2 anos que eu falo, ah, tudo bem, agora acho que eu consigo, sabe? Mas uma coisa que eu te falo é assim, pega os nutricionistas do Rio, que é onde você tá, que tem vários, tem a Isa, tem o Felipe, acho que é Felipe. Tem as meninas do Fluminense, enfim, a Milena é incrível também, tá no futsal. Começa a seguir essa galera e vai bater na porta mesmo, sabe? Olha um de peroba na cara e fala, ó, preciso de uma oportunidade, queria saber se rolar alguma coisa, se você pode me ajudar. E uma coisa que eu acho que funciona muito, hoje em dia, os próprios clubes têm muita escolinha de futebol. Sim. Palmeiras mesmo tem várias espalhadas pelo Brasil, acho que Flamengo deve ter um monte, Fluminense, Vasco, Botafogo. Essas escolinhas são os points. E aí, às vezes, é você se vender mesmo para essa galera. Chegar e falar, ó, eu queria trocar serviço. Tipo, eu queria fazer uns atendimentos aqui. Ah, mas a gente não tem condição de te pagar. Já te falo, gente, nos primeiros anos de formada, a gente paga para trabalhar. Eu já cansei de pagar para trabalhar. É. E é triste. Até pegar o jeito, assim. Então, oferecer avaliação para esses meninos, sabe? Olha, eu vou medir, pesar, ver se está dentro da curva de crescimento, ver se eu posso auxiliar em alguma coisa, tipo palestra. Então, toda vez que alguém me questiona sobre isso, eu falo, vai para os pequenos ali, para os projetos ou para essas escolinhas. Porque normalmente o que acontece? Futebol hoje virou uma potência. E os pais colocam muita expectativa naquela criança, muita. Então, quais são os primeiros profissionais que eles procuram? Um fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e um médico do esporte. Ou às vezes vai para um pediatra X lá. Mas normalmente é esse combo. E agora eu vejo galera assim criando empresas em cima disso para atender o atleta. Tem um monte de colega minha, inclusive a Ju, que trabalha aqui também, que é professora. A Milene vai lançar, acho que uma mentoria também. Tá todo mundo lançando mentoria. Eu queria muito lançar a minha, mas eu falei, gente, não dá. Tá muito saturado, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente precisa incentivar mais vocês a ir para esses pequenos lugares, porque dali, por exemplo, você vai para uma escola do Vasco. E aí você desempenha um bom trabalho ali. Aí tem uma outra escola do Vasco perto dessa região. Ah, a gente quer você também. Um dono fala com o outro. E normalmente essa galera que tá lá conhece a galera do próprio Vasco, que está no futebol de fato, porque eles fazem avaliação com os atletas. Tem vários atletas que são captados dessas escolinhas. E às vezes não é nem do próprio Vasco. Às vezes o Palmeiras vai lá olhar e capta. Às vezes outro time vai lá olhar e capta. Então, assim, primeira coisa a fazer, expandir o seu horizonte no seu Instagram. Começar a seguir essa galera que trabalha ou no clube que você gosta, ou enfim, nos outros clubes. Quanto mais clube, melhor. E eu sei que o Rio tem muitos clubes, porque a gente recebe muito atleta de lá. Tem até, bastante. Só que é uma galera bem fechada, eu consigo sentir isso. E não é só no Rio, isso é em todos os lugares, assim. Parece que nutricionista, todo mundo se odeia. Em vez de todo mundo se ajudar, todo mundo se alfineta, né? Eu sinto muito isso. É difícil você encontrar um que vai querer, tipo, ó, toma minha mão, vem aqui, vamos ser amigo. A maioria é tipo, ah, beleza, te ajudo até aqui. Até aqui eu tenho medo. Isso eu não sei se é em todas as profissões, mas assim, eu sinto muito isso na nutrição. Tanto que a primeira amizade que fiz dentro da nutrição foi com um homem, que foi super gentil, foi o Marcelo, trabalhava no Flamengo. Hoje o Marcelo, ele é do profissional do Bahia. A gente conversou inclusive ontem, a gente troca muito. E aí depois eu conheci o Ícaro, e foi assim, mas eu demorei muito para me abrir. Eu era muito fechada quando eu ia em jogos. Eu tinha um estagiário que hoje é nutricionista do futebol feminino, né? O Lucas Novaes. Ele era super desbocado, conhecia todo mundo, falava sobre o nosso trabalho, ficou 2 anos comigo. E eu super aqui, ó. Não falava com ninguém, super tímida, super quieta. E aí, quando ele saiu e explodiu, já foi pro feminino profissional direto, conseguiu oportunidade, fiquei feliz porque, assim, foi meu pupilo, né? Então, tenho muito orgulho de falar, putz, ajudei a formar, olha onde tá, foi seleção brasileira, convocado, tudo, enfim. Tá no auge da carreira. E eu falei, cara, ele, contando mentiras ou não, está certo. Porque as pessoas, você tem visibilidade, né? As pessoas estão te vendo. E eu acho que se eu não tivesse pedido para presidente, vice-presidente, se eu não tivesse encontrado o João Paulo, se eu não tivesse feito nada disso e ficado calada, provavelmente eu estaria no Palmeiras, uma profissão que
eu não ia gostar, que eu já não aguentava mais, que era ser secretária. Uhum. Ia ficar ali dentro de um balcão pro resto da minha vida, não desmerecendo, mas assim, não ia estar feliz. Sim. E hoje, doida, maluca da cabeça, doidinha já, é muita coisa, é muita criança, são 500 atletas, é um projeto gigantesco, mas tô muito feliz e realizada, porque eu consigo mudar a vida dos meninos. E uma coisa que eu faço muita questão de é ajudar a vida de quem tá começando, porque um dia eu já tive aí. Então, dica é essa: vá seguir todo Tá. mundo, peça oportunidade, vá nessas escolinhas, nem que você faça um flower ou pegue o contato de alguém e mande a sua apresentação. Ó, sou Giovana, me formei agora, mas tenho interesse no futebol e tô aqui disposta. Se você quiser, eu venho uma vez por semana para avaliar os meninos. Vai de sábado. Não sei como que é a sua disponibilidade. Tá. Avalie os meninos, dou uma Achei maneiro. palestra, faça uma atividade de educação nutricional. Vai dar certo. Achei maneiro, Jaqueline. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, Giovana, pela participação. Kate, a Bianca colocou uma pergunta no chat. Ela tá aí? Queria convidar ela para falar. Bi, Oi, Bianca. Oi, Liga. gente, eu tô aqui, é que eu tô fazendo bike. Tudo bem. Você é maravilhosa, está otimizando o nada. seu tempo. Com certeza. Então, a pergunta é justamente essa, né, em relação à valorização do piso salarial comparado a outras áreas da nutrição. Eu atuo no consultório há 7, quase 8 anos. Estou bem estabelecida, né? Assim, o esporte é algo que faz parte da minha vida. Eu já competi em vários esportes. Atuo com alguns atletas de 11, 12 anos, alguns que acabaram indo para o Red Bull Bragantino e outros clubes grandes. A gente está pegando de futebol e futsal. Mas eu queria entender, assim, esse cenário, o quanto, de repente, vale essa transição, o desgaste de trabalho, enfim. Todo mundo tem essa dúvida. E assim, não sei, é que é meio indelicado falar de salário. Ninguém gosta de falar, né? Mas eu vou dar uma média que eu já vi entre o futebol de base e o futebol profissional. Então, anotem aí. O futebol de base, ele não é tão valorizado aqui, né? O que que faz com que a gente se mantenha? A visibilidade. Então, para muitos, a visibilidade ela é favorável, porque aí você consegue fazer várias coisas. Eu, por exemplo, não tenho só o Palmeiras. Trabalho em 4 lugares. 4 lugares. Então, às vezes, conciliar tudo isso realmente é difícil. Mas, quando você chega no profissional, você vai receber um pouco melhor. E aí tem uma discrepância ainda, infelizmente, entre o futebol feminino e o futebol masculino. Mas vai muito do clube, assim. Eu sei que não sei se eu podia falar isso. Tem alguém gravando? Eu acho que o Palmeiras é um clube que vai pagar bem para comissões técnicas. Para o staff, pelo que eu vejo de outros salários de outras pessoas, é o que paga menos, tá? E aí vai girar entre um salário de base, gente, que eu já vi, de R$ 3.500 a 7, 8 mil, assim, chutando alto. E eu acredito que um profissional, a gente já vai falar de 10, 15. Eu já vi propostas, não, nunca recebi, porque se eu tivesse recebido, eu teria ido. De 22 mil, 24 mil para um clube grande, não de São Paulo, do Paraná. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Então, assim, não sei se é questão da pessoa, do profissional, mas mais de 10 mil para um profissional, com certeza. Então, depende muito da área que você vai ficar. Por exemplo, se você já tira 10 mil no consultório, aí não sei se vale tanto a pena ou faz tanto sentido a gente ir para uma categoria de base que você vai ter uma demanda altíssima, não passa de 2, 3 nutricionistas pela base, normalmente é dois para receber nessa faixa, entre 3,5, 7 e 8 estourando. Então, eu sei de uma pessoa daqui de São Paulo que recebe quase 10 na base. E aí eu acho que não sei qual que é a trajetória. Eu não recebo esse valor, eu recebo um pouco menos. E assim, o bom é as coisas que a gente consegue fazer tendo essa visibilidade. E às vezes as pessoas vêm na maior expectativa. Eu tenho uma amiga que está agora no Itaquá e ela também, recém-formada, tá fazendo, acho que ela tá fazendo a pós. Eu conheci ela através da internet, Giovana. Ela me chamou, a gente ficou amiga
E hoje a gente se fala praticamente todo dia. E ela falou, mano, ó, não tá ganhando menos de 3. E tá cuidando de uma galera, assim. Então ela tá bem sobrecarregada. E ela fala, ah, agora é pra eu começar e tal. Mas eu não pretendo ficar aqui. E eu acho que ela vai longe no futebol, porque ela é muito boa. Então, eu não sei nem se eu poderia estar expondo ela, mas não falei nome, então ela não pode me processar. E ela é minha amiga, se ela me processar, eu mato ela. Enfim, mas é basicamente isso, assim, a remuneração, você fala, ai meu Deus, maravilhosa e tal. Não é, gente. Se a pessoa tiver no profissional ou tiver bem estabelecida no clube, é ótimo. Mas eu junto várias coisas. Eu tenho Palmeiras, eu faço a minha consultoria, eu tenho uma consultoria com um clube aqui em São Paulo, que acabou de assinar o contrato de clube formador. E isso que é o legal. A gente está tendo uma revolução, né, nas categorias de base. Os clubes hoje em dia, para eles poderem se garantir, eles precisam assinar o certificado de clube formador. E aí, esse certificado vem com várias questões pela CBF. Isso é estabelecido pela CBF. Precisa ter uma nutricionista, precisa ter um psicólogo e precisa ter um núcleo de saúde, tudo bonitinho. Então, os clubes estão indo atrás, porque para eles poderem receber esse certificado, eles precisam ter todos esses profissionais. Isso é ótimo porque tem muita vaga, eu acredito que vai abrir muita vaga aí. E aí esse clube foi um clube que eu conheci justamente por isso, ó, a gente quer a gente quer tirar o certificado de clube formador, justamente isso é interessantíssimo para eles, tá? Porque é uma forma deles não perderem atleta. A partir do momento que o atleta assina o contrato de formação, ele tem vínculo para aquele clube com o resto da vida. Em toda transação que é feita com esse atleta, o clube recebe. Então, por isso que quando o Neymar é vendido, o clube vai receber. Quando o Gabriel Jesus é negociado, o Palmeiras recebe até hoje. E aí tem a famosa poupança que o João Paulo fala, que ajuda muito. Enfim, tem que querer, assim, é bastante trabalho. Mas, gente, a nutrição, de uma forma geral, se você não tem o seu próprio negócio, o que eu sinto, tá? Vocês podem discordar de mim e a Bia muito mais, porque também tá há muitos anos no consultório. Mas a nutrição, de forma geral, não paga bem. Não paga bem. No consultório, se a gente cobra a nossa consulta acima de R$ 200, o povo já reclama. Ai, porque tá muito cara. Ai, porque não sei o quê. Vou ser verbo rasgado. Minha consulta, eu vou falar pra vocês. A minha consulta presencial hoje é R$ 350. E eu ainda acho barato. Porque a do profissional eu já vi que cobra o dobro. E o povo Gente, tá reclama. barato, tá muito barato. Tá Eu barato. tô no interior de Sorocaba. Aqui é 600. Exatamente. Então, assim, eu tenho o Isaac, fiz o Isaac, inclusive, façam o Isaac. É muito bom, vai mudar a vida de vocês. Fiz agora em dezembro e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu não dou retorno, tá? Para quem quiser aí anotar, não dou retorno. Eu dou uma assistência ali para a pessoa, mas ela não passa comigo de. Se ela quiser pagar, ela vai pagar e aí eu cobro um valor um pouco menor. Mas eu fico puta porque o povo, ai, você atende convênio? Não compensa atender convênio. Não, Vamos, convênio. vamos. Não vale a pena. O convênio vai te dar R$ 30, você ficar uma hora com aquele ser humano lá falando da vida dele, às vezes até mais, porque a primeira consulta demora 1h30, que eu vou até a raiz da. Vou lá na árvore genealógica da pessoa. Então, assim, Eu ia cobro. perguntar como é que você. Como é que é a palavra? Tipo, como é que você faz as duas profissões, tipo, de Consultório. consultório e no futebol? Tipo, como é que você concilia isso? Coloca. O bom é que no Palmeiras, a minha carga horária ela é relativamente baixa, são 30 horas semanais. E pelo que eu vejo, eu acho que é um dos únicos clubes, porque a maioria que eu vejo aqui é tudo 44. Tipo, São Paulo, assim, que é 44, Corinthians também acho que é a mesma coisa. Só que aí que eu faço? Eu tenho que cumprir um período, ou de manhã ou à tarde. E graças a Deus, o meu chefe me dá muita disponibilidade. Aí ele fala, eu que vejo, né? Ah, então tem jogo do Sub-17 e do Sub-20 na mesma semana. Um jogo é na terça, outro é na sexta. Esses dias eu tô com os meninos, aí eu já não marco nada. Um dia de consultório pode ser uma segunda tarde, uma quinta tarde. Normalmente eu tô no consultório de terça e quinta, mas não é sempre que tem paciente. Sim. Porque o meu consultório, ele ainda, pra mim, hoje ele é um presente, porque eu demorei muito pra conseguir paciente. Muito, 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 muito. E aí eu fiquei, assim, uns 3 anos. O consultório, ele anda bem, tem 1 ano e meio que as pessoas começaram a me conhecer. Porque lembra que eu falei que eu era super tímida? Que eu não fazia conteúdo pra Instagram.
Eu não fazia nada. E uma coisa que eu vejo, quanto estudante de nutrição tá evoluído? Ontem uma menina mandou mensagem e ela pedindo ajuda e tal, que ela queria fazer um estágio no Palmeiras. Eu fui olhar o Instagram dela e ela é estudante. E assim, mais conteúdo do que nutricionistas extremamente renomados. E eu fiquei, gente, O vamos com nível tá calma. subindo, né? E é uma coisa que eu falo, cuidado com rede social, pelo amor de Deus. E agora vocês vão me odiar, porque eu fui palestrar numa faculdade recentemente e eu falei para as meninas, eu falei, ó, uma coisa que eu pego muito, que eu já tive muito problema com isso, é estagiário ou estagiária de nutrição que fica postando coisa demais. Primeira coisa, você tem que dividir o seu pessoal do seu profissional. O meu Instagram, ele é 100% profissional. Eu não vou postar foto de biquíni, eu não vou postar foto absolutamente nada. O máximo que vai ter meu ali é de um short e eu indo pra minha natação, que é uma coisa que eu amo. E aí eu vejo umas meninas que postam umas coisas que eu fico, gente, você vai trabalhar com um atleta. E a gente precisa se preservar, porque hoje em dia tudo é culpa da mulher. Sim. A mulher que. Ah, é a roupa que ela tá usando. A gente sabe que é errado? Óbvio, eles são escrotos, os homens são escrotos. Mas a gente tem que se preservar. E aí eu pego Instagram de menina que, assim, que eu fico, senhor, não dá, amada. A primeira coisa que alguém que trabalha no futebol vai fazer é olhar seu Instagram. Só a primeira coisa que eu vou fazer. Quando você fala pra mim, ah, eu quero uma oportunidade, eu vou lá e vou cavucar seu Instagram. Vou ver se você tem foto de biquíni, se você tem umas fotos provocantes, sensual. Você pode ter no seu Instagram pessoal. Agora, se você quer trabalhar com futebol, as duas coisas não combinam. Aí a gente É precisa se verdade. perceber. Até para o nosso consultório, gente, não tem que ficar É, postando coisa desnecessária. E a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje o Instagram é a nossa porta de entrada no mundo profissional. Ele é o nosso LinkedIn. Então, assim, dependendo do que você vai postar, tem que ter muito cuidado. Uma sugestão. Ah, foi pra academia. Tipo, a Bia tá lá, ó, fazendo seu cardio horrores. Gente, já fez, já treinou hoje? Uma sugestão de uhum. post. Então, foram coisas que eu fui aprendendo. E conforme eu tive que ter o papel de contratar pessoas, eu tive que mudar isso. Eu já dei muito bote errado. Já contratei pessoas que. Uma menina que se envolveu com um atleta. E aí eu Caramba. falei, não quero mais menina, porque me dá muito problema, eu tô ficando sem os cabelos, não sei o quê. E aí, conversando com a psicóloga, ela falou, cara, é muito difícil. E todos os estagiários, a gente faz um filtro, assim. Recentemente entrou um estagiário de análise de desempenho. Aí ele foi lá, chegou no clube e colocou assim, muito feliz com a oportunidade de, né, de fazer parte do time de análise de desempenho. Ele estava dizendo que ele era analista. Todo mundo do clube tirou print e mandou para os chefes da análise. E falou assim: gente, o que é isso? Ele é estagiário. Como é que ele tá? Aí o menino tomou um come histórico da vida Meu dele. Deus. Foi lá, reformulou o post, ele não apagou, mas ele reescreveu. Estou Uhum. muito feliz pela oportunidade de estágio, nananã, nananã, tudo bonitinho. E aí a gente, assim, até hoje a gente zoa com ele, fala, amado, calma, você tem que terminar a faculdade ainda, tem todo um processo. A galera que tá aqui ralou pra caramba pra ter esses títulos. Então, assim, é uma coisa que no futebol, pelo menos no Palmeiras, eles são muito chatos com rede social. Eu tava gravando uns vídeos com a camiseta do clube. Você pode olhar lá no meu Instagram, você vai ver que tem vários. E eu criei uma série no carro para falar sobre suplementos. E normalmente sempre eu gravava quando eu tava no carro esperando fretado. E aí meu chefe fez assim, ó, vem aqui. Você quer gravar? Você pode gravar, mas sem a camiseta do Palmeiras. Porque uma coisa não tem. Nós, enquanto instituição, estando lá, se representa o clube e tal. Mas eu não vejo isso em todos os clubes, tá? Nos clubes do Rio eu vejo que é bem tranquilo. Eu vejo que a galera posta, faz conteúdo, faz tudo, e eu nunca vi ninguém falar desculpa sobre isso. Mas aqui é bem chato quanto à imagem. Então, acho que isso Entendi. era uma coisa que a gente precisa se atentar. A forma que a gente quer que as pessoas nos vejam. E muitas vezes a gente deixa de ganhar uma oportunidade pelo quanto a gente se mostra. E principalmente na psicologia. Eu sou muito amiga de duas psicólogas incríveis. Uma trabalha comigo, a outra eu conheci, trabalhou, mas não trabalha mais. E ela foi fazer um processo seletivo no Internacional e aí perguntaram para ela: Ah, você tem rede social? Ela falou: Tenho. Eles foram olhar a rede social dela para ver como ela, quais eram os posts que ela tinha feito
E aí o cara comentou com ela, gostamos muito do seu perfil, porque vimos que você não é essa pessoa que se expõe tanto. Psicologia é um mundo muito fechadinho, né? Elas são bem cuidadosas a grande maioria, com imagem, com a forma que fala, tem todo um rolê. Vamos ver, a Laura colocou aqui, calma aí que tem perguntas. Tem uma pergunta legal que a Suelen colocou. Ela fala que ela é tesoureira das categorias de base do 15 de Jaú. E lá eles ainda não têm o departamento de nutrição, né? E aí ela pergunta qual é a sugestão para começar um trabalho de nutrição nesse lugar, né? Nesse clube que ainda não tem um trabalho desenvolvido. Qual é a dica que você daria para a gente começar a instituir algo de nutrição, né? Acho que não seria nem um departamento, mas uma orientação nutricional para os atletas. Ai, que legal. Eu conheço o 15 de Jaú, a gente disputa contra vocês com frequência, Suelen. É muito prazer. E, inclusive, um atleta meu é traumatizado, porque ele rompeu a LCA lá no campo do 15, ele ficou muito chateado. E, enfim, vamos lá, focando agora. Primeira coisa é ter um profissional com vocês. Eu acho que fazer isso sem um profissional é uma forma muito equivocada. Mas selecionar um bom profissional, e às vezes compensa dar, às vezes não. Eu acho que dependendo de como aquela pessoa conduz uma conversa com você, na entrevista, rola super de dar uma oportunidade para um recém-formado, entendeu? Não precisa ser uma pessoa com experiência. Voltando aí no assunto da Gia, eu vou falar muito sobre isso o tempo todo. A pessoa precisa entender o perfil do clube e o quanto o clube oferece, porque assim, não vale a pena o clube se expor demais. Às vezes vocês querem de alguém, do atleta, mas o clube não dá estrutura. Então tá, o clube dá uma fruta depois do treino, o clube dá um sanduíche depois do treino, tem uma água, tem um isotônico? Não. Então tá. Primeira coisa, fazer atividades de educação nutricional. Então, fazer os meninos conhecerem macronutrientes, o que é carboidrato, o que é lipídio, o que é proteína. Enfim, fazer atividades lúdicas com eles, entender o quanto eles sabem de nutrição e, partir daí, a gente criar um perfil. E o clube precisa. O 15 é gigantesco na base, né? E qual que é o perfil? O que que a gente não abre mão? Por exemplo, Palmeiras, a gente tem um legado com a gente, que trabalho a gente não negocia. Então, o trabalho para nós é inegociável, o comprometimento, a constância, isso é inegociável. Então, essa é a nossa característica, é o que a gente leva mais a sério. E quando eu fui prestar consultoria para esse clube, foi exatamente isso que eu tentei entender. Qual que é o perfil do clube? O que o clube quer? E aí traçamos o perfil do clube, traçamos o perfil dos atletas. Qual é a condição financeira desses atletas? Às vezes é muito discrepante, né? Tem atleta que tem muito acesso e tem atleta que não tem nada de acesso. E aí, o que que eu fiz? Eu montei planos alimentares diferentes para aquela galera que não tem muita grana e para a galera que pode gastar um pouco mais. E a suplementação também. Fiz várias listas de suplementação para a galera que tem grana, que pode investir em suplementos melhores, e a galera que não tem tanto, que precisa tomar o básico ali. E é assim que a gente vai conduzindo. Mas para mim, educação nutricional salva qualquer categoria de base. Para mim, a pessoa que não faz educação nutricional, ela não vai estar dando tudo de si ali. A gente tem que ensinar, porque o que eu vejo muito hoje em dia é que a gente ensina pouco sobre nutrição e aí cobra muito em relação às outras coisas, sobre suplementação, é, sobre performance. Por isso que o mundo da nutrição e da saúde, ele é tão discrepante. Cada hora um fala uma coisa. Uma hora um fala que o ovo é bom, outra hora o outro fala que o ovo não presta, outra hora alguém fala que não pode comer muito ovo, porque senão você, entendeu? A gente não se conversa nas áreas. E é justamente por isso, porque a gente não ensina no coletivo. É cada um falando um pouco. Primeiro, a gente dá base para essas pessoas conhecerem nutrição, para elas conseguirem filtrar, para eles conseguirem aprender. É o que eu acredito. Então, acho que é por esse caminho aí. Boa. Obrigada, Suelen, pela pergunta. A Tiara, ela tinha levantado a mão, mas ela caiu. Não sei se ela quer fazer a pergunta dela. Ela tá aí.
Não sei, se você quiser, monte a pergunta, você levanta a mão de novo. Enquanto, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, pode deixar no chat, ou então levanta a mão. Mas enquanto isso, eu vou fazer uma, Kate. Pode Primeiro, fazer. que eu fiquei encantada com o Palmeiras. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita no CT, no núcleo lá de performance, que é conduzido pelo Daniel Gonçalves. Fiquei encantada, assim, com o trabalho que o Palmeiras desenvolve. É muito personalizado, né? Cuidando desde as emoções dos atletas até a nutrição, tudo é muito individualizado. E aí a base também treina lá, né? O sub-20. O O sub-20. sub-20 e o 17, é. E também tem esse acompanhamento individualizado de suplementação. Os meninos saem do campo, tem um quiosquezinho que ele já pega o shake, já pega o suplemento lá dele. É coisa assim, de outro mundo, parece a NASA, o Palmeiras. E aí, Kate, o que eu queria perguntar para você é que você está nesse clube, né? Clube referência no Brasil, falam que é um dos clubes de maior tecnologia da América Latina, e também é um clube que é gerido por uma mulher, e acho que é a maior referência para as mulheres de futebol, que é a Leila, não só para as mulheres, mas como gestora mesmo, né? Um exemplo de gestão. E aí eu queria, pelo que eu entendi, você está no Palmeiras há um tempo, né? Antes dela, e eu queria saber se teve algum impacto, assim, se você percebeu uma mudança no comportamento das pessoas com relação ao gênero. A partir do momento que entra uma mulher como presidente, você acha que teve algum impacto para as mulheres do clube? As mulheres do clube se sentiram mais ouvidas? Houve uma diferença no tratamento dos profissionais homens com você? Houve uma abertura? Como é que você se sentiu, assim, tendo uma representação mulher, uma gestora mulher? Se isso mudou, de alguma forma, nessa percepção de gênero mesmo, assim, dentro do Palmeiras, o fato de ter uma presidenta mulher lá comandando. Ai, já é demais essa pergunta, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Leila um mês, quando eu ainda era secretária. Eu peguei essa transição dela entrando de fato na presidência. A Leila já fazia parte do clube antes de qualquer coisa, antes dela ser presidente, ela já era sócia. E ela já era muito presente no conselho. Então, volta e meia, eu encontrava com ela nos bastidores, ali nas reuniões de conselho. E o que me encanta na Leila é que ela é uma mulher muito prática. Ela é muito bem resolvida, ela é tudo isso que ela mostra. Ela não é diferente, assim, o que ela mostra na rede social é o dito pelo não dito, é 50 é 50, é 80 é 80. Então ela é muito prática. E uma coisa que a gente conseguiu sentir é que, de fato, hoje tem uma preocupação maior com a mulher e tem uma valorização. Não é algo gigantesco, porque eu acho que a própria Leila entende que a gente não precisa de privilégios, né? Que a gente não precisa. A gente quer espaço para trabalhar, e isso ela já nos dá. Hoje a gente tem algumas coordenadoras e gerentes lá, mulheres. A grande maioria, infelizmente, ainda é homem. E não por ser, não por ser eles, mas porque eu queria que tivesse mais mulheres, né, como gestoras. Mas eu acho que ela representando um grande clube já é um caminho. E ela valoriza muito. A gente teve um jogo contra o Fluminense na base o ano passado, o ano retrasado, que foi uma final, foi no Allianz e tal, e é muito difícil a base jogar no Allianz porque é caro, né? Pra quem não sabe, o Allianz não é do Palmeiras, tá? O Palmeiras aluga o Allianz pra jogar. E aí você olha, meu Deus, exatamente. Então, toda vez que a base vai jogar, a base tem que alugar. O Palmeiras só é o Allianz só é nosso enquanto dias de jogo. Enquanto não, a gente precisa alugar. Então, nesse dia foi um dia muito especial, quando a base vai jogar no Allianz, é muito legal. E ela fez questão de reunir todas as mulheres das comissões, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense. Sempre quando ela tá nos jogos, quando ela tá presente com a gente, ela faz questão de nos enaltecer. Assim, isso é uma coisa que eu acho incrível. Eu fui agora na final do futebol feminino, na Recopa,
e o quanto ela entrega para aquelas meninas, sabe? O futebol feminino, ela é a presidente mais vencedora no futebol feminino, ela fez toda essa ascensão acontecer. Então, você já vê a diferença, assim, no futebol feminino a gente consegue ver uma diferença gritante. Antes de Leila Pereira e depois de Leila Pereira. Investimento, hoje o futebol feminino tem 23 milhões de investimento. A gente está falando do clube, um dos clubes do Brasil que mais investe em futebol feminino, que mais dá retorno. O Palmeiras teve agora uma jogadora recente, né, vendida assim por um valor absurdo. E a gente consegue ver essa atenção dela nesse quesito. Nas outras áreas do clube, eu não vejo tantas mudanças. Eu vejo no Dia das Mulheres, por exemplo, a gente nunca ganhava nada. Eu tô há 10 anos no Palmeiras. Desde quando a Leila chegou, a gente ganhou um Carmed. E aí, no Carmed atrás vem um recadinho bonitinho. E eu acho isso de uma delicadeza, porque, assim, a gente não quer nada demais, mas é um carinho, é um negócio que estão fazendo ali. Poderia simplesmente, sei lá, entregar uma rosa e a gente falar, beleza, mas não. Tem a questão do autocuidado, da lembrança, envolve tantas coisas, mas uma coisa que eu vejo muito diferente desde a chegada dela, além dessas trocas que a gente tem, poucas trocas, mas existe, essa presença dela no futebol feminino. Isso me encanta de uma forma. O CT do feminino passou por uma reforma gigantesca. Eles estão com um gramado top lá em Vinhedo. Agora vão ter um centro de núcleo de saúde e performance, assim, bizarro de bom. E pensar que o Palmeiras derrotou recentemente o Corinthians, foi essa final que eu fui, e o Corinthians até então era a maior potência do futebol feminino brasileiro. Ninguém derrotava o Corinthians. Inclusive, o Palmeiras perdeu várias vezes para o Corinthians. Então, assim, o Palmeiras hoje está com um time gigantesco e a tendência é que só cresça. E o Palmeiras não tem o futebol feminino porque é obrigação. Não, é porque de fato fez dessa obrigação algo gigantesco, algo histórico, algo que ninguém nunca viu. Então, acho que a maior revolução que ela causou foi dar vida, voz e visibilidade para o futebol feminino. Que legal, muito bom. Isso é Gente, acho que a gente não tem mais perguntas, Kate. Antes da gente encerrar, eu vou apresentar uma novidade para vocês do Futebol Interativo. Se vocês tiverem aí, se aparecer alguma dúvida, tiver algum insightinho durante a apresentação, pode colocar no chat, que a gente volta e tira, responde. Mas a gente queria apresentar essa. Aí eu vou pedir para compartilhar a tela, Kate. Pedir licença aqui. Vai lá. Vamos lá. Para quem estava no início, né, eu expliquei que o Jogar Juntas é um movimento que o Futebol Interativo criou nesse ano 2026 para fazer, em alusão, né, ao 8 de março, à Semana da Mulher, na verdade, ao mês da mulher, para trazer e dar protagonismo para as mulheres que atuam dentro do futebol, com as suas trajetórias, trazendo suas trajetórias, falando um pouco para além das suas áreas, mas como foi ingressar nessa carreira, nesse ambiente que ainda é tão masculino, tão misógino, mesmo machista. E esse movimento que a gente criou foi tão legal, tão legal, tão legal. Começou com uma mobilização nas redes sociais, gente colocando vídeos, muitas mulheres participaram, e a gente teve a materialização do Jogar Juntas aqui em um evento presencial na nossa sede na Avenida Paulista, e foi um momento, assim, muito bacana. A gente trouxe temas que perpassavam as áreas do futebol, mas que perpassavam as áreas de atuação, mas que tinham em comum a vivência de ser mulher no futebol. A gente falou sobre futebol feminino com a Copa do Mundo 2027, falou sobre democratização da mídia com as influenciadoras da Casa TV, falou sobre projetos sociais de incentivo a outras mulheres a atuar no futebol, a jogar futebol. Falamos de muita coisa, foi muito bacana. E aí a gente decidiu estender a programação para esses eventos online, começando terça-feira e acabando hoje. Mas a gente viu que foi um movimento tão bacana que a gente não queria que ele fosse pontual.
E aí decidiu transformar o evento Joga Juntas 2026 em uma comunidade para mulheres no futebol. Então, o Joga Juntas ele deixa de ser somente um evento, somente um momento nas redes sociais e se torna uma comunidade para as mulheres, que é o Joga Juntas Clube. Nesse lugar, a gente está propondo para que seja exclusivo para as mulheres, de todas as idades, para todas as mulheres, daquelas que sonham em entrar no mercado do futebol ou daquelas que já atuam no mercado. É uma comunidade para todas as mulheres, para a gente se conectar, trocar e se fortalecer, tendo esse espaço exclusivo para nós, né? O que a gente busca com isso? Vai ser um espaço que entrega pertencimento, segurança, inspiração, acolhimento, direcionamento. Então, vai ser um espaço contínuo que a gente vai poder estar ali sempre junta. E o que essa comunidade vai oferecer? Esse aqui é uma foto, são fotos, né, do evento que a gente teve aqui no sábado. A gente reuniu Isa Pagliari, Ellen da Fiel, Alinex, né, Lohane, que é uma aluna nossa, mas que é formada em marketing e tem projetos na área do futebol feminino, a Larissa, que também trabalha como comentarista com futebol feminino. Trouxemos o projeto Joga Amiga, trouxemos o Nossa Arena, e a ideia é que a gente continue fazendo esse tipo de momento, né? Então, na comunidade Jogar Juntas, vai ter imersões presenciais, vai ser um grupo fechado para as mulheres. Vamos sempre procurar tá trazendo eventos online também e mentorias exclusivas e descontos nos nossos cursos. E qual é o investimento? Nada. A gente entende que esse movimento é super importante e necessário para as mulheres ter um espaço só nosso para que a gente se impulsione cada vez mais, porque a gente entende que quando uma vence, abre espaço para a outra vencer também. Então, nesse QR Code, você só vai preencher um formuláriozinho para que a gente lhe conheça e você vai ser direcionado para a comunidade, que é um grupo lá fechado no WhatsApp, onde a gente vai estar sempre divulgando iniciativas e eventos e movimentos que tenham esse papel, esse objetivo que a gente trouxe até então. Então, depois daqui, quem tiver no celular e não conseguir escanear o QR Code, né, eu vou jogar o link lá do formulário, lá no grupo, para que vocês possam estar se inscrevendo e entrando na comunidade, se vocês tiverem o interesse de estar num espaço contínuo, né, onde a gente debata e traga temas e discussões de mulheres para as mulheres dentro da área do futebol. 8:00 p.m. E é isso aí, Kate. A Bianca falou, consegue ver o link, viu? Sim, mando sim lá no grupo, assim que a gente terminar. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para Kate. Aproveitem, gente. Que depois tá no curso, hein? Kate, eu vou te chamar para ver se você pode me receber um dia para eu te acompanhar. Tô tentando criar uma excursão, porque assim, tem uma galera que quer ir lá conhecer. É bem diferente do que a Joyce falou, tá? Que ela foi no Profi, tá? Lá é mais chique. Cada atleta tem um rostinho. O trabalho da base, ele é o básico. Então a gente alinha ali carboidrato, proteína, lipídio, tudo bonitinho. E o refino que vem, que a Joyce viu lá, a individualização, ela vem no profissional, porque, né? Gente, alguém já viu o valor de uma B12? Já viu o valor de um bisglinato ferroso? É caro, entendeu? E a gente tem 50 atletas no sub-20. A média do Palmeiras é de 35 a 40, de 35 a 50 atletas por categoria. Então, não dá para refinar. Obviamente que, dependendo da competição, agora os meninos, a gente fez toda uma estratégia, né? A gente tá falando de altitude, então a gente teve que suplementar ferro. Eu entrei também com B12 para eles. E aí a gente gastou um pouco mais, mas isso não é comum na base. E, enfim. Vamos organizar, falar para o futebol interativo, organizar um evento, que aí eu venho falando mais detalhes de como é o dia a dia e tal. Mas vamos tentar, eu vou tentar organizar lá uma visita coletiva para vocês entenderem, verem como é, enfim.
que eu sei que tem muita curiosidade. Infelizmente, isso é só para quem é de São Paulo, né, gente? Qual é a pauta que estão demandando aí evento, já para eu anotar aqui, para falar do dia a dia do Isso, trabalho do dia a mesmo? dia, fotos, vídeos de como é. A gente fez um evento muito legal ano passado, fiz com a Ju, que é a nutricionista do futebol feminino do São Paulo. Foi bem legal, gente, lotou em São... Foi demais. Depois você pergunta pro Matheus, ô Joyce, como foi esse evento. Foi sensacional. Foi, Lotou. foi aqui na sede? Foi na sede. E a gente quer fazer mais eventos presenciais esse ano. Eu tinha conversado com o Matheus sobre isso. Fazer uma Vou semana da nutrição e psicologia, enfim, sei lá, ideias. casar com a visita, né? É, entendeu? A gente. Palmeiras é muito difícil, gente, para ter Uhum. visita e fazer parceria. Eu acho que, não sei se vocês conversaram isso com o Daniel, porque Palmeiras é patrocinado por uma universidade, né? E Sim. aí tem essa questão do empecilho lá. Mas, sei lá, um encontro que a gente consiga trazer bastante coisa para vocês verem, vídeos, fotos, eu acho que pode dar uma clareada na mente. Boa, já anotei aqui para deixar no meu radar, para a gente organizar esse momento aí, a gente divulga com antecedência para as meninas que não forem fora de São Paulo e conseguirem se organizar para vir, as do Rio, né, que é aqui pertinho, Exato. e também consegue vir. E aí a gente faz esse grande encontro presencial, porque presencial é tão mais legal, gente. Presencial tem coffee break, presencial a gente fica junto, A gente fofoca, tira foto, a fala gente tira mais coisa. foto, muito legal. Então, gente, eu queria agradecer a presença da Kate e a presença de todas vocês. A gente está aqui numa quinta-feira, 8 horas da noite, numa live, conversando sobre conteúdos, conversando sobre trajetória. Então, acho que quem está aqui está orientada, né? Está com um objetivo, não está aqui à toa, porque podia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, agradecer mesmo o tempo de vocês, o investimento de vocês, de estarem aqui nesse momento, e agradecer a Kate pela disponibilidade de estar aqui, por ter trago essa trajetória, que tenho certeza que é uma profissional que já é referência e que tem tudo para crescer ainda mais, se tornar mais referência na área dela. Ai, obrigada, Joyce. Obrigada mesmo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigada a todo mundo que se disponibilizou, que conseguiu, né, estar aqui presente, às vezes mais quietinha, não quer falar tanto, se expor tanto. Mas tem o meu Instagram, tem o Instagram da Futebol Interativo, deixem suas dúvidas lá. Acho que é um curso que vale a pena fazer, não é porque eu ministro, não, mas é bem gostoso as nossas trocas. Vamos tentar fazer mais evento para a gente se encontrar, para conhecer vocês. E vamos se ajudar, que é isso que a gente precisa, né? Se ajudar, porque sem um e sem o outro a gente não faz nada acontecer. É um mundo de muita rivalidade, a gente precisa se amar um pouquinho mais. É isso. A Ju tinha levantado a mão, mas abaixou, não sei se ela quer falar ainda. Tá aí, Ju? Não, acho que ela saiu. Pois é isso. E é tão mais confortável quando a gente junta mulheres, né? Porque É, é tão difícil, o corporativo já é tão difícil, exigir tanto da gente já é tão tenso, que a ideia de fazer esses encontros é que eles sejam leves e acolhedores, né? tem Acolhedores que que ser ajudam. assim sempre. É, a gente já tem que lutar contra esses machos aí. É bom quando a gente tá pertinho uma da outra. Pois é. Então é isso. Obrigada, meninas. Um beijo a todas e boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada.